Oiê! Aqui eu ensino mulheres a se vestirem bem sem gastar. Meu nome é Vini Moraes, sou consultora de imagem e estilo. E na live de hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história, como eu comecei a trabalhar com moda, como que veio esse meu interesse pelo mundo da moda, como eu me apaixonei pela moda. Olha, tudo começou mesmo, minha paixão por moda, né? Meu interesse por moda, quando eu nasci. Meus pais empreendiam no ramo de confecção de roupa infantil. Eles tinham uma loja que chamava Ipiurra. Eles empreenderam na parte de roupa infantil por 16 anos, então eu cresci com a moda ao meu redor. Eu cresci vendo minha mãe buscando modelos, pesquisando modelos, criando modelos. Eu cresci vendo costureiras costurando roupa, máquina de corte, brincava debaixo da mesa de corte de tecido. Então foi uma coisa assim que veio de sempre, né? Veio desde quando eu era uma neném, eu era uma criança. Eu já estava ali o tempo todo. Eu via minha mãe e minha tia também que tinha confecção de roupa de adulto normal, feminina. E eu tinha um tio também que tem loja até hoje de sapatos. Então eu lembro que era uma avenida grande aqui em Goiânia, Avenida 85, aí tinha a loja. Tinha uma padaria que eu adorava comer naquela padaria, eu era criança. Era a padaria, aí tinha a loja da minha mãe, aí era da minha tia no meio, e do meu tio era a terceira, que era de sapato. Então eu cresci ali. Eu vivia de um lado pro outro, vendo roupa, vendo sapato, vendo cinto, vendo mulheres super bem arrumadas entrando na loja da minha tia, vendo minha tia criando peças, e aquilo eu achava fascinante. Minha tia bordava bastante, ela tem muita habilidade manual. Então eu vi aquilo ali e desenvolvi uma paixão imensurável pela moda. E foi desde sempre, desde quando eu era uma neném, como eu disse. Só que meus pais quebraram, a empresa dos meus pais eles faliram, e eu tinha mais ou menos, acho que uns 4, 5 anos, eu era bem nova. Meu irmão tinha acabado de nascer, eu sei que é a cidade, porque eu tinha 5 anos, meu irmão tinha acabado de nascer, nossa diferença é de 5 anos. Então foi entre meus 4 e 5 anos, e eles passaram bastante dificuldade por muito tempo, né, depois que a empresa quebrou. Eu lembro como se fosse ontem, né, nós saímos de uma casa do condomínio fechado, uma casa muito boa, e nós fomos morar em outros lugares, em outras casas, que a confecção de roupa, né, as máquinas de costura, de corte, foram para dentro da nossa casa, ficava no quintal. Então, era isso. Os funcionários entravam ali dentro da casa e aquele maquinário, e aí minha mãe parou de mexer com roupa infantil, eu acho, eu não lembro direito. É uma fase assim que eu meio que não lembro mesmo, não me recordo. E depois ela começou a mexer com jeans. Um jeans também eu acho que para criança e adolescente, eu não lembro se tinha para adulto. Tanto é que é um dos motivos que eu não uso calça jeans, né? Porque como ficava dentro de casa, até o cheiro do jeans me incomoda. Então eu não consigo usar o jeans porque não me traz lembranças boas, não me traz boas memórias. Só que isso fez o quê? Fez com que eu me apaixonasse pela moda, fez com que eu criasse uma paixão avassaladora pelo mundo da moda. E eu me apaixonei de um jeito que eu não sei explicar. Sempre fui apaixonada, né, assim, desde criança, mas quando eu fui ficando mocinha, eu fui entendendo o quanto essa paixão era forte. Minha mãe sempre me vestiu muito bem, eu sempre andei super bem vestida, usando as tendências, mesmo ao neném. Eu usava tudo, né, porque como ela tinha confecção de roupa infantil, todos os modelos que ela criava, eu tinha as peças pilotos comigo. Não sei se era peça piloto, mas tinha as peças pra mim. Então eu sempre tava usando ali roupas bonitas, diferentes, né? Eu sempre tava muito bem vestida, então pra mim sempre foi muito natural usar acessórios, ver pessoas bem vestidas, usar roupas bonitas, pra mim sempre foi uma coisa muito natural. E aí, que com o passar do tempo, meus pais pararam de trabalhar no ramo da moda, eu entrei no ensino médio, e eu lembro direitinho que eu ganhava dinheiro, meu pai começou a trabalhar em outra área e tal, e aí ele me dava dinheiro pra eu almoçar na escola. Gente, eu lembro que eu fazia isso, vocês acreditam? Eu guardava o dinheirinho da merenda, do lanche, que era pra eu almoçar no ensino médio, que era pra eu almoçar, que era pra eu lanchar. E o que eu fazia? Eu não gastava esse dinheiro. Eu não gastava. Eu guardava e juntava ali alguns dias pra poder comprar a revista Capricho. Porque a revista Capricho, na minha época, não sei se é da época de vocês compraram a revista Capricho? Eu comprava demais, gente. Eu juntava o dinheiro ali, comprava a revista Capricho. Toda semana, eu acho, ou era uma vez no mês, não lembro. Eu sei que sempre saía e eu comprava. E aí, quando não comprava a revista Capricho, era toda teen, aí tinha Glamour, depois eu comecei a comprar a Vogue e comecei a consumir esse conteúdo de moda de uma forma diferente. Porque moda, pra mim, antes, era só criação, né? Era só você produzir roupas, desenhar roupas, criar modelos. E quando eu comecei a ver o mundo das revistas, eu vi que não é só só criar peças, né, produção. Quando eu comecei a ver o mundo das revistas, eu entendi que existia o jornalismo de moda, produção de conteúdo voltada para moda, pesquisa de tendência, e foi uma coisa que eu fui me apaixonando de uma forma imensurável. Eu ficava, meu Deus, eu queria de todos os jeitos possíveis escrever sobre moda em algum lugar. E aí que logo em seguida veio aquele filme Diabo Veste Prada, que é um dos meus filmes favoritos da vida, e eu ficava, meu Deus, eu preciso trabalhar numa revista igual a Miranda Priestley, eu preciso trazer essa informação
de moda, eu quero ser uma indie da vida, eu quero estar ali trabalhando. Mas aí eu percebi que eu amava moda, mas eu não curtia muito a parte da produção. A parte de fazer roupas, de estar ali com costureira, com o pessoal que borda, né? Modelagem, eu não queria mexer com isso. Eu queria realmente trazer informação de moda para as pessoas. E aí eu comecei a pesquisar, e eu lembro que na época eu pensei em fazer o design de moda na época do vestibular. Só que o que acontece na época do vestibular? Meus pais, já traumatizados com o mundo da moda, sempre me colocaram o medo de que, tipo assim, o ramo da moda é instável. Mas eles não falavam pra mim, você não pode fazer moda. Porque eu nunca cheguei nem a falar pra eles que eu tentava, eu queria. Mas eu via que o trauma era tão grande na família, porque nós não fomos os primeiros a quebrar em questão de confecção de roupa. Tá? Tive outras tias que a empresa também faliu de roupa. E depois que meus pais quebraram, outras pessoas da minha família também faliram. Então a gente sempre teve a parte de empreendimento de roupas, tanto infantil quanto acessórios, roupas para adultos também, na minha família. Então, era uma coisa que era muito comum, a gente estava convivendo com aquilo ali o tempo todo. Só que como o histórico não era muito bom, da família toda, tipo assim, uma pessoa conseguiu ficar bem até hoje, né? Que era o meu tio que trabalhava com sapatos, com calçados, que eu falei pra vocês. O resto ou parou de trabalhar, ou quebrou os meus pais, depois dos meus pais. Só que ninguém ficou nesse ramo mais, entendeu? E aí era meio que um trauma. Tipo, mexer com moda não seria necessariamente uma coisa que dá dinheiro. Mexer com moda você ia ter que ser costureira, mexer com moda você ia ter que produzir, ia ter que ter loja, e aí você ia quebrar porque você não ia dar conta de administrar. Então, assim, foi uma crença que isso foi enraizando em mim com o tempo. Então, o que aconteceu? Chegou a época de vestibular, Vini Moraes aqui que vos fala, falou, vou fazer arquitetura. Por quê, gente? Eu queria fazer arquitetura. Nem eu sei. E eu tinha certeza na minha cabeça que eu queria fazer arquitetura. Hoje eu falo que até faz um pouco de sentido, porque segundo o Coco Chanel, moda é como arquitetura, pura questão de proporção. Então, até que se eu fosse olhar assim, fazia um pouco de sentido. Mas, eu não tinha um porquê, sabe? Ai, meu sonho era fazer arquitetura, quero construir prédios. Não. Eu só fui na onda, porque eu acho que na época minha coleguinha de sala virava e falou que queria fazer prédios, queria construir prédios. Eu falei, quero construir prédios também. Bom que eu continuo estudando com ela, a gente continua amiga, todo mundo junto na mesma sala. E fui e prestei vestibular com 15 anos. Eu não tinha nem terminado o ensino médio ainda. Passei em uma universidade particular. E aí meus pais pensaram, Vini, é o que você quer? Eu falei, é o que eu quero. Mas quem sabe o que quer com 15 anos de idade, né, gente? Eu aqui com quase 30 ainda não sei o que eu quero direito. Mentira, eu já sei. Mas até uns 2 anos atrás eu não sabia direito o que eu queria fazer da vida, né? Assim, eu sabia que era moda, mas não sabia direcionar, né? Tem pessoas aí com 40, 50 anos que até hoje não sabem o que é. Pensa uma menina de 15 anos que ia ter coisa na cabeça, né? Eu não tinha, só tinha titica na cabeça. Enfim, fui pra faculdade de arquitetura, fazendo ensino médio junto. Eu fiz ensino médio, fazia à tarde, numa escola atrás da faculdade, terminei o 3º ano lá. De dia eu estudava, fazia arquitetura. E eu não sei se tem alguma arquiteta aqui na live ou no Instagram, no YouTube, gente, arquitetura é um curso que eu brincava com as meninas que era arquitortura. Era uma tortura, gente. Eu não suportava aqueles projetos. E eu tinha 15 anos de idade, fazendo faculdade de arquitetura. Com todo mundo de 18, 19, 20, eu com 15 anos. Eu prestei com 15, o primeiro dia de aula eu tinha 15 anos. E aí, na primeira semana, primeiro final de semana, eu fiz 16. E aí, depois eu continuei com 16 anos aí. Mas entrei com 15. Aí você pensa, uma menina de 15 anos, convivendo num ambiente universitário, muito bom, né? Nota 0. E surtada. E meu pai, ele sempre foi muito rigoroso. Meu pai é bravo, vocês estão por fora. O senhor Francisco aí, ó, braveza. É muito exigente, muito rígido, toda a vida tive que tirar nota boa, né, cobrava muito disso de mim, com razão, e eu sempre tirei notas muito boas, sempre fui uma ótima aluna, sempre assim, nota boa real, gente, eu era aluna top, eu era nerd daquelas, e aí eu entrei, né, nunca tinha, tipo assim, reprovado, precisava ficar de prova final, essas coisas. Fiquei de recuperação no início do 1º ano, porque eu assustei muito na transição de 9º ano pro 1º, mas depois disso também passou, nunca mais precisei de ficar de recuperação, sempre fui muito estudiosa, muito dedicada na escola. E aí que entrei na faculdade de arquitetura e comecei a reprovar nas matérias, porque eu tinha uma bendita matéria de maquete. E essa matéria de maquete, eu não tinha habilidade manual, galera. Vini aqui, ó, não tenho muita habilidade manual, né? Tanto é que eu não sei costurar, não sou muito boa na costura aí, né? Tem a faculdade de moda aí que ajudou, ensinou um pouco, mas não sou boa. E aí, o que acontece? A maquete era gente, que judiação. Eu lembro que eu não conseguia colar, eram as portas pequenininhas, as janelas pequenininhas, tinha que colar com os papéis, umas colas brancas, os trens esquisitos. Eu sei que eu deixava tudo sujo, o papel era branco, aí com a cola, eu passava o dedo, ficava nojeira. Aí teve um dia que eu tinha que entregar uma maquete e eu não conseguia colar o papel com a cola, não colava. Aí eu peguei uma Super Bonder, olha aqui, eu pensei, que gênio, eu vou lá, vou pegar uma Super Bonder e vou colar e vai dar certo. Aí eu cheguei lá, e a professora sempre falou, não use Super Bonder. Eu fui lá usar a Super Bond. Fui colar,
E eu sei que essa Super Bonder colou meus dedos, colou essa parte aqui do meu braço, ó, que o cabelo bateu na maquete, passou na Super Bonder, passou no meu braço, e eu tava com o braço encolhidinho fazendo a maquete. Quando eu vi, tinha colado isso aqui. Aí eu fui esticar o braço pra entregar a maquete pra professora, e aí meu braço não foi, e ela olhou pra mim, tipo assim, com ódio de mim. Ela tava muito brava. Eu tinha um medo daquela professora, ela tava muito brava. E eu com 15 anos de idade, né? Achando o fim do mundo, sofrendo. Gente, eu só chorava na faculdade de arquitetura. Eu chorava o dia inteirinho. Foi uma tortura mesmo. E eu sei que eu reprovei nessa matéria. Meu pai ficou muito bravo, porque eu nunca tinha reprovado em nada na vida. Foi assim um ano. Acho que eu cheguei a fazer o terceiro período de arquitetura. Acho que foi um ano e meio. Foi um ano e meio nesse perrengue da arquitetura, que só Deus na causa. E aí eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu surtei e falei, não vou fazer isso mais. Não quero saber de construção, não quero saber de casa, não quero. E o que eu queria fazer? Não sei. O tempo que as pessoas estão ali no ensino médio normalmente, ensino médio cursinho, intercâmbio, estão pensando o que quer fazer da vida, eu já tava ali na faculdade. Então, o que eu quero fazer? Não sei. Vai levar a Vini pra psicóloga, vai levar a Vini pra fazer teste vocacional. E aí, quando eu fiz o teste vocacional, deu pra áreas criativas, arquitetura, moda, design. E aí, a psicóloga não sabia o que falar, porque, tipo, eu falei que eu não queria fazer aquilo ali, e no teste vocacional deu aquilo ali. Foi, tipo assim, um surto coletivo. Ela, olha, mas a segunda opção dessa parte de criativas, deu exatas. Falei, então eu vou fazer exatas. Aí eu lembro que eu tava fazendo cursinho e que eu olhei no cursinho, o que eu vou fazer, né? O que ele bom pra mim? O que eu acho bom, que eu acho fácil? Matemática, física e química, eram as matérias que eu era boa, fora arte. Eu era ótima em história da arte, mas matemática, física e química eu era excelente. Eu vou fazer química. Pois então, gente, que minhas notas eram boas. Pois Vini foi lá e foi fazer faculdade de química. Entrei, um unicórnio, um pônei cor-de-rosa na faculdade de química. E aí fiz o curso inteiro, graduei, terminei a faculdade de química, foram aí 4 anos de faculdade de química. Era fácil porque eu sempre tive muita facilidade em exatas. Então, por que eu gostava de exatas? Porque não tinha um meio termo, né? Na arquitetura, eles analisavam muito a criatividade da gente. Então, pode ser que meu projeto tava bom para mim, pros meus pais, e às vezes chegava no professor, o professor não gostava. Então, ele analisava muito a criatividade. Eu achava isso muito injusto, analisar a criatividade. E aí, eu queria uma coisa que não tinha meio termo. Eu queria uma coisa que é ou não é. Então, tinha que ser exatas. Então, foi a Vini pra faculdade de química, eu achava fácil, porque as contas ia dar isso ou ia dar aquilo. Não tinha um meio termo, né? Não tinha como 1 mais 1 dá 3 ou 1 mais 1 dá 4, né? 1 mais 1 é 2 e pronto. Fiz essa faculdade de química e quando eu entrei na faculdade, no primeiro período, eu tenho uma amiga que ela tinha um blog de moda. Isso foi 2012. Início de 2012. 2011, gente, perdão, foi 2011. A segunda foi 2011. Eu entrei e ela tinha um blog de moda, eu adorava acompanhar, eu já era piolha de internet, né? Porque eu tava ali o tempo todo, vendo revista Capricho, toda teen. E é óbvio que eu ia acompanhar ali os blogs de moda, obviamente. Foi vir acompanhar os blogs de moda, né? Na época era Garotas Estúpidas, era o blog da Tassi Naves. Aqui em Goiânia tinha as Guimarães, que eram 2 irmãs. Aí essa amiga minha tinha um blog que ela também tava começando. Só que ela entrou na faculdade de arquitetura, ela entrou em outra universidade pra fazer arquitetura. E ela falou, Vini, não tô dando conta de sustentar o blog. Você não conhece ninguém pra me ajudar, não? Aí eu falei, opa, eu ajudo. Essa amiga minha chama Cássia. Ela falou assim, eu falei, eu ajudo. Vou ajudar vocês aí, né, a trabalharem com o blog, vou produzir matérias e tal. E aí que eu comecei a ajudar essa amiga minha a produzir conteúdo de moda. Só que eu comecei a ajudar todos os dias. Tipo, todo dia que tinha um post por dia. Só que eu tava tão empolgada que eu tava amando fazer aquilo ali, que eu soltava, tipo, 3, 4. E ela, Vini, calma. É um por dia. Eu ficava muito ansiosa, porque eu tinha muita coisa pra compartilhar. Queria compartilhar muita dica. Eu queria compartilhar a dica de algum batom que eu comprei, alguma peça barata que eu vi, tendência, looks, novidades. E eu comecei a compartilhar com todo mundo isso. E ela falou, Vini, calma. Mandou eu ir com calma no meu potoque. E a Vini foi lá e criou o blog de moda dela, que era o blog da Vini, que foi criado em 2012. Aí já tinha uns 6 meses, eu criei em 2012 o blog de moda. Ficou ao ar até pouco tempo atrás, hoje ele não tá ao ar mais. E aí esse blog de moda da Vini, pleníssimo, ficou por muito tempo disponível. E eu postava todos os dias, diariamente. E antes era só dicas, né? Tendência, como usar calça jeans e várias opções. Só que eu não tinha formação nenhuma, gente. Eu não sabia nada. Isso era tudo pesquisa, meu bom gosto, pesquisa de internet, revista de moda. Eu vi uma tendência que a Vogue soltou, eu ia lá e soltava no blog. E aí foi virando isso aí, foi virando essa bola de neve. Comecei a fazer uma bola de neve no bom sentido. Comecei a gostar muito, o pessoal começou a pedir pra eu aparecer mais. Eu comecei a postar os meus looks do dia. E aí eu fui e criei o meu próprio Instagram, que é o Vini Moraes, foi em 2012. E eu comecei a compartilhar meu dia a dia mesmo. Comecei a compartilhar meus looks, alguma comida legal que eu comia, acessórios que eu comprava. Assim, uma coisa bem jovem, bem adolescente, né? Afinal, eu devia ter uns 18 anos. Então, era bem jovem mesmo. Aí nessa parte eu já tinha 18, né? Já não tava
tava mais nessa época dessa loucura dos 15 anos na faculdade de arquitetura. E aí que eu fui levando, gente. Fui fazendo a faculdade de moda, junto com o blog começou a crescer, comecei a ter visibilidade aqui em Goiânia, começaram a me convidar para eventos. E no início foi uma coisa muito crua, foi uma coisa muito assim, foi bem o início, né? Eu falo que eu sou uma dinossauro aqui da internet. Foi uma coisa bem devagarzinho. Uma loja ia fazer a inauguração da coleção nova, um coquetel. Aí me chamava e chamava as principais clientes. Aí eu ganhava presentinho. Era realmente ali na permuta mesmo. Eu ganhava uma peça de roupa, ganhava um presentinho. Aí ia crescendo, ia de boca a boca, fulano falando pra ciclano, né? E aí, de repente, deu aquele boom na internet, mais ou menos ali 2013, 2014, onde os blogs de moda estavam bombando. E aqui em Goiânia chegaram outras blogueiras topíssimas também, que até hoje estão aí, né? Laila Monteiro, aqui ela de Anápolis, mas ela ficava aqui muito em Goiânia. Até hoje, né? Posta muito sobre isso. Ela fazia festas anuais do blog dela em Anápolis, na cidade, em restaurante, então a gente ia, tinha os convidados. Enfim, foi um mundo muito glamouroso, foi um mundo muito bom, fiz muitas amizades, conheci meninas que trabalhavam com blog de viagem, de pet, de culinária, porque as blogueiras se uniam. As blogueiras ali naquela época, as blogueiras eram muito unidas, não sei agora. Mas a gente fazia encontrinhos nos parques, era super legal. E aí que eu formei, né? Eu fui fazendo faculdade de química junto com o blog, foram 4 anos construindo isso aí, e eu já sabia que eu não queria trabalhar com química em menos da metade do curso. Só que como que eu viro e falo pro Sr. Francisco, pra dona Darlene, meus pais, que eu não queria mais fazer faculdade de química, largar minha segunda faculdade? A gente não fala, né, gente? A gente não fala. A gente não vira e fala, pai, vou largar minha segunda faculdade. Eu ali, né, com medo, meus pais ralando, trabalhando muito para pagar a faculdade para mim, que era particular. Muito, assim, dedicação deles. Eu não ia virar e fazer isso. Eu falei, vou formar nesse trem e ver o que dá. E aí que os professores não entendiam nada. Os alunos, meus amiguinhos da sala, achavam que eu era esquisita, né? Eu não tinha muita amizade na química. Eu tinha, tipo, poucos amigos, mas os amigos que eu tinha eram muito amigos de verdade na época. Hoje, infelizmente, eu não tenho contato com mais ninguém da época da química. Tipo, contato mesmo próximo, de saber como que tá. Às vezes um ou outro comenta minhas coisas, eu mando um direct, mas não tenho mais esse contato próximo. Mas eu lembro que um professor meu virou pra mim de laboratório e falou assim, o que você tá fazendo aqui, menina? Porque era todo mundo assim, gente. Todo mundo, o pessoal da química era o pessoal bem padrão, né? O povo não ligava muito pra beleza, e eu já chegava lá maquiada. Às vezes eu tinha evento de moda, porque minha faculdade era à noite, pra vocês terem ideia, minha faculdade era noturna. Então eu saía da faculdade, tinha evento durante o dia, ia pra faculdade. Então eu chegava maquiada, eu tinha gravação de vídeo no YouTube, alguma coisa assim, eu chegava arrumada, eu chegava de salto. Às vezes tinha que sair correndo, assistir uma aula, sair correndo para algum evento que estava até na noite. Então, eles me viam sempre muito arrumada, sempre muito produzida, e todo mundo ficava assim, que menina esquisita. Porque no meio do pessoal da faculdade ali, eu destacava, porque realmente o pessoal não tinha essa coisa de se arrumar. E eu sempre fui muito arrumada. E não é porque eu trabalhava com blog, eu sempre fui arrumada. Eu sempre tô arrumada. Era normal, porque você tá dentro de uma faculdade de química, você não pode passar maquiagem pra entrar no laboratório, não pode usar lente de contato, porque os reagentes podem cair, machucar a pele, os olhos. Esmalte também não pode. Cabelo sempre preso pra aula de laboratório. Calça jeans, gente, você sabe que eu odeio calça jeans, eu não gosto. É uma coisa pessoal. Não é porque eu acho feia, porque eu não consigo, eu não gosto, eu me sinto muito mal de calça jeans. E pra aula de laboratório eu tinha que usar. E aí era jaleco, e era aquele óculos de proteção dependendo do que você ia fazer. E eu me sentia muito fora do meu habitat natural, eu me sentia muito fora da caixinha. E aí ninguém entendia, todo mundo olhava, tipo assim, todo mundo normal, e eu lá, unicórnio, cor de rosa. Era muito engraçado. E eu lembro de cenas bem marcantes que o pessoal achava que eu era super burra. Ninguém entendia o que eu tava fazendo lá. Que quando às vezes tinha aula de laboratório, isso foi no início, tá? Mais pro meio do curso, o pessoal já me conhecia, então não rolava isso não. Tinha trabalho em grupo, tinha trabalho de laboratório, ninguém queria fazer dupla comigo. Juro. Todo mundo achava que eu era tipo assim, a Patricinha, sabe? Pô, vai, essa menina não quer nada com nada. O que ela tá fazendo aqui? Realmente, nem eu sabia o que eu tava fazendo lá. Mas eu era muito inteligente. As notas sempre foram muito boas. E aí eu lembro que eles não queriam fazer grupo comigo. E gente, eu ficava chateada, viu? Eu ficava muito chateada. Eu ficava assim, mas o que eu fiz pra esse povo? Eles nem conversam comigo na aula, tipo, o que tá acontecendo? Tanto é que meus amigos mesmo da faculdade, no início, eram as meninas que faziam arquitetura comigo antes, porque era a mesma universidade, o mesmo campus, ou eram pessoas que eu conheci depois, porque aí eu envolvi com aquela parte de atlética da faculdade, né? Eu era a própria Ellie Woods da química, entendeu? Eu chegava ali legalmente loira, eu chegava ali na faculdade daquele jeito, tempos difíceis para as patricinhas naquela época, viu? E aí teve esse professor meu que falou comigo de laboratório, ele falou, Vini, o que você tá fazendo aqui? Eu não te vejo aqui. Por que você não tá trabalhando com moda? Ele já sabia do blog.
E eu ficava, não sei, porque eu queria ser perita em criminalística. Gente, olha isso. Detalhe, eu vejo sangue, me dá tonteira, eu fico branquinha, eu vou tirar sangue, se deixar eu desmaio. Pensa eu, perita criminalística. Coitada. Gente, coitada, né? Louca. Enfim, mas igual eu falei pra vocês, no meio do curso eu já sabia que eu não queria isso, gente. No meio do curso eu já sabia que eu não queria. E o blog começou a me dar um retorno ali. No início foi de permuta, eu ganhava roupa, ganhava sapato, salão de beleza eu não pagava, pra pintar o cabelo, eu era loira, eu não pagava. Fiz parceria com um monte de loja, ganhava sapato, ganhava tudo. Falei, o que eu tô fazendo na química? Eu vou fazer o que na química? Perita criminalística, eu não vou ser. Não vou. Já tinha decidido que eu não ia. O que eu vou fazer? Trabalhar em laboratório? Então tá. Fiz estágio em laboratório. Era uma tortura, gente. Eu chegava triste e saía triste. Era quase pior do que a arquitetura. Era quase pior do que fazer a faculdade de arquitetura. Quase. A arquitetura ainda foi pior. A arquitetura foi um trauma tão grande que a química ainda não chegou a ser tão traumatizante como a arquitetura. E foi Vini Moraes fazer estágio numa indústria farmacêutica. Eu fiz uma indústria primeiro de óleo lubrificante para motor, só que eu era sozinha no laboratório, então, tipo assim, eu fazia o que eu tinha que fazer, dava para fazer as coisas do blog junto, então era muito tranquilo. Não tinha, assim, uma coisa que me desmotivava. Agora, eu trabalhar num laboratório de farmácia farmacêutica foi um trauma. Meu Deus, e eu acho que eu fiquei, sei lá, 4 meses. Não dei conta. Eu falei, não, não quero, não quero. E fui fazer iniciação científica na parte de educação, de dar aula em escola. Então, eu dei aula em EJA, né? Que é para jovens adultos. E jovem, eu acho que era especiais e adultos, porque tinha muito aluno especial também. E aí eu descobri uma outra paixão, que eu descobri que eu amo ensinar. Então, graças à química e graças a essa iniciação científica da faculdade, era PIBID, acho que era bem isso que chamava, PIBID. Eu fiz 1 ano de PIBID e descobri que eu amava dar aula. Só que eu amo ensinar moda, não química. Eu ficava, gente, eu amo ensinar, eu acho a coisa mais incrível do mundo, transmitir o conhecimento, fazer as pessoas entenderem. Só que como era ensino médio, tipo química, nenhum aluno dá atenção para aquele conteúdo. Você só quer passar no vestibular, você não aguenta mais ver aquilo ali. 90% dos alunos não gostam de matemática, física e química, né? Eu queria uma coisa que instigasse as pessoas e que me desse vontade de ensinar. Uma coisa que eu dominava. Não sabia o que era ainda, né? Eu não imaginava que existia esse mercado de consultoria de imagem, tá? Não imaginava ainda. E aí minha mãe viu que eu tava muito empolgada, né? Com essa coisa de moda, com isso e com aquilo. E eu lembro que mamãe foi e falou, Vini, achei um curso de personal stylist no Senac. Só que na época, gente, tipo assim, eu era estagiária, nesse PIBID, eu ganhava uma bolsa de R$ 400. O curso era mais de R$ 400. O curso na época era uns 500 e pouco. Meu pai não queria que eu trabalhasse com moda, minha mãe até tentava me apoiar, mas ela não conseguia me ajudar também. Eu acho que a gente pediu esse dinheiro pra minha avó. Eu tenho quase certeza que a gente pediu para minha avó, não tenho certeza se foi isso. Mas eu sei que eu fui fazer esse curso de personal stylist no Senac, e aí eu descobri o que era personal stylist, mas eu não tinha maturidade ali ainda. Eu falei, isso é interessante, gostei disso. Gostei, mas eu ainda tinha que formar, eu ainda trabalhava, fazia o PIBID lá, iniciação científica. Como que eu vou fazer funcionar, adaptar para o meu dia? Então, assim, eu comecei a ter mais conteúdo de moda, eu sabia falar sobre moda, mas eu ainda não tinha me descoberto. Formei, bonitinha, plena, fui trabalhar na indústria farmacêutica, saí em 4 meses e falei para os meus pais, não quero trabalhar com isso, vou trabalhar com internet. Aí vocês já imaginam, né, cara de Sr. Francisco Augusto, meu pai. Ele ficou assim, essa menina deve estar louca. Meu pai acha que eu sou louca até hoje, na verdade. Tenho certeza. E aí eu falei assim, é isso, quero trabalhar com internet. Só que eu ainda não estava trabalhando com a consultoria de imagem. Eu ainda não estava causando essa transformação nas pessoas, ensinarem as mulheres a se vestirem bem. Eu só postava conteúdo aleatório, look do dia, um achadinho. Às vezes ficava 3, 4 dias sem postar, eu tinha uns patrocínios. Meu cabelo na época, antes de eu ter o Covid, né, porque agora ele tá ralinho, eu tenho muito cabelo naturalmente. E meu cabelo estava muito bonito, então eu consegui patrocínio com a Biostratos, tinha outras marcas que entravam em contato comigo, mas eu não tinha um conteúdo consistente porque eu não tinha me encontrado. Eu sabia que era moda, mas eu não sabia o que da moda aplicar, replicar no meu perfil. Então eu só postava mesmo meu dia a dia, quase não postava stories, né? Enfim, era bem mediano o meu perfil, bem medíocre. Eu queria trabalhar com moda, mas eu ainda não tinha bolado estratégias para fazer isso funcionar no online. Então, meio que, tipo, eu via meu trabalho como um trabalho, mas ao mesmo tempo eu não via como um trabalho, sabe? Eu acho que o que fez a virada de chave na minha cabeça foi quando eu entendi que o que eu faço é um trabalho. O que eu tô fazendo aqui com vocês
é o meu trabalho. Quando eu tive essa virada de chave, eu acho que as coisas começaram a fluir. Fui trabalhar só com internet e eu lembro direitinho quando eu tive essa decisão que eu vou contar para vocês. Eu fui passar umas férias no Araguaia, no Rio Araguaia, na cidade de Cocalinho, com uma amiga minha, com a Elisa. Nós fomos passar lá e a Elisa já trabalhava com moda, ela tem uma loja online. E eu falava que, eu quero blog, eu quero continuar com a internet, eu gosto de postar conteúdo da internet, mas eu não sei que direcionamento. Não sei se eu vou abrir uma loja, não sei se eu vou falar sobre, se eu vou dar dica, não sei. E aí eu comecei a ver aquele tanto de gente produzindo conteúdo, porque aí virou normal, né? Virou uma coisa massiva, todo mundo começou a produzir conteúdo na internet, virou aquela onda de postar, de postar, de postar. E eu peguei e falei assim, pois Vini, vamos ver o que vira. Fiquei meio doida aí, né? Meio perdida, parece que eu tava perdida até então. Eu contando aqui pra vocês, parece que eu tô sempre perdida, né? Eu contando aqui agora, parece que a Vini nunca sabia o que era. E aí eu lembro que fui pra esse Cocalim, e até um dia que a gente subiu numa ponte, lá tem uma ponte, nós fomos ver um pôr do sol. E tava tocando uma música do Imagine Dragons, que eu falo que é a minha música preferida, porque é por conta desse momento. Ela chama Rise It Up. E aí eu tava vendo aquele pôr do sol, e eu e a Elisa comentando sobre o que a gente queria fazer da vida, que a gente não sabia que a gente queria, se ia dar certo, mas que nós duas amamos moda. Ela meio que já sabia que queria continuar com isso, mas com a loja, né? Mas não sabia se ia ser produção própria, se ia continuar trazendo de São Paulo, enfim. E eu meio só sabia que eu queria trabalhar com a internet. Eu não sabia aí o que eu queria fazer em questão de conteúdo ainda. Eu tava meio doidona, perdida. E aí eu olhei pra ela e falei assim, e se a gente fizer uma faculdade de moda? Aí ela olhou pra mim, e se a gente fizer uma faculdade de moda? E eu lembro que, tipo, na hora foi uma coisa assim, foi meio que, sei lá, eu vou falar que foi uma coisa meio que divina, porque eu senti muito tocada no meu coração, sabe? E aí eu voltei já contando a novidade pra minha mãe. Mãe, então, vou fazer faculdade de moda. E minha mãe ficou assim, terceira faculdade, né? Tipo, tudo bem, querida? Aí eu, pois é. Ela, então, você sabe que seu pai não vai pagar, né? Porque já pagou arquitetura, já pagou química, você não quis nenhum, né? Você acha que ele vai pagar moda? Eu não, eu me viro, eu tenho patrocínio de fulano, de ciclano, eu vou pagando isso aí. Pois a gente não entrou na faculdade de moda, eu e Elisa? Entramos na faculdade de moda e lá dentro eu descobri uma enorme variedade, um leque de profissões que você consegue trabalhar dentro da moda. E eu já tinha escutado falar da consultoria de imagem, obviamente já seguia várias consultoras por causa da época que eu fiz o curso de personal stylist, mas eu não apliquei naquela época, eu fui conseguir como minha vida de química e de influência. E aí na faculdade de moda eu descobri que tinha parte de consultoria de imagem, que eu poderia fazer estampas, que eu poderia trabalhar com jornalismo em moda. E aí eu achava que eu ia ser jornalista de moda, porque eu amo trazer informação, eu amo pesquisar tendência, eu amo pesquisar coisas. Então eu tinha certeza que eu ia trabalhar na Vogue. Eu tinha certeza absoluta, gente. Eu tinha certeza na minha vida que eu ia ser a próxima Miranda Priestley, do filme, né, do Diabo Veste Prada. Ou que eu ia ser na vida real, né, Anna Wintour, que é a diretora da Vogue dos Estados Unidos. Eu tinha certeza. E aí eu falei, vou ser jornalista de moda, e não sei o quê. E aí comecei a estudar. 2018 que eu entrei. E aí em 2019 apareceu uma oportunidade para eu viajar a trabalho pelo um dos patrocínios que eu tinha da Biostratos para Portugal e Espanha, para levar a marca para lá de cabelo, que eles iam levar os produtos para lá, eles selecionaram algumas influenciadoras e eu fui selecionada na época. Então o Vini foi para Portugal e Espanha com Biostratos. E aí lá é um mundo totalmente diferente, né? E eu percebi que eu quero viajar o mundo, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero, sabe? Gente, quando você viaja a primeira vez para fora do país, a sua cabeça abre, tipo, muito louco, muito diferente. Se alguém que já viajou para fora, vocês falem aqui, porque muda tudo. Você vê outra cultura, você conhece gente, é tudo muita doidura, muito diferente. E minha mãe, dona Darlene Espartinha, já tinha me mandado o perfil de uma consultora de imagem, falando, olha, consultora de imagem da Ana Maria, ela faz o programa lá no Mais Você, chama Tapa no Visual. E aí ela vai abrir turma tal dia. E eu ficava, mãe, mas eu não tenho dinheiro para isso, para ir para São Paulo, pagar a viagem, hospedagem, pagar o curso, que o curso é caro. Ela, não, Deus vai prover, Deus proverá. E eu ficava, gente, minha mãe tá viajando, coitada. Acabei de voltar da Europa, gastei, tipo assim, a gente teve muitas coisas que foram por conta da empresa, mas passagem, gasto pessoal, era tudo por nossa conta, né? Então, eu ficava, minha mãe tá louca. Só que, tipo assim, eu coloquei tanto na minha cabeça, na verdade, dona Darlene, minha mãe, colocou tanto isso na minha cabeça que ia dar certo, tanto que ia dar certo, que eu cheguei aqui meio que determinada que eu ia para São Paulo. Eu já virei, conversei com a minha amiga, com a Natália. A Natália vocês conhecem, ela aqui do Instagram, ela sempre aparece comigo. Conversei com ela e falei assim, amiga, ela fazia design de moda comigo. Eu vou fazer um curso de consultoria de imagem em São Paulo, é tal preço, do dia tal dia, vamos? E eu precisava só do sim da Natália, que se ela falasse sim, eu ia. Porque a gente ia dividir hotel, né? Ia dividir Uber, essas coisas. Aí ela virou e falou assim, uai, Vini, vou ver com a minha mãe.
No outro dia, vou, Vini, eu vou. Aí eu fiquei tipo, quê? Aí eu, pois é, agora eu preciso pagar esse curso, né? Não tenho dinheiro. O que que eu vou fazer? Pedi o cartão do meu pai emprestado. Peguei o cartão de crédito do meu pai emprestado, compramos passagem, a Natália alugou o Airbnb, e aí eu fui passando para ela, porque passou no cartão da mãe dela, o Airbnb que nós ficamos, e eu paguei o curso parcelado. A gente parcelou ali em 1 ano o curso, passagem, tudo, e eu fui fazer. Fui fazer esse curso de consultoria de imagem lá em São Paulo. Foram 3 dias intensivos, pesados, mas no primeiro dia eu bati o olho e falei, cara, isso é para mim. É isso que eu quero. É isso, tipo, era todo esse tempo era isso. Todo esse tempo, tudo isso, esses, sei lá, 1000 anos que eu tô aí viva. Na época eu tinha, não sei, era 2018, gente, não sei quantos anos eu tinha. Eu era muito boa em exatas, agora eu não sou tão boa mais, eu não sei o que aconteceu, acho que é falta de prática. Foi em 2018, eu falei todos esses anos, e era isso. Eu quero ser igual a Dani, que é a minha mentora, a Dani Ferraz. Eu quero ser igual a ela. Eu quero ensinar a moda. Eu quero ensinar as pessoas a se vestirem. Meus olhos brilharam na hora que eu descobri. Eu falei, todo tempo era isso. Eu perdi tanto tempo fazendo tanta coisa. E no final das contas era isso. Eu quero ensinar moda. Eu não quero ser uma professora de faculdade de moda. Eu quero ensinar mulheres a se vestirem. Eu quero aumentar a autoestima de mulheres. Eu nasci para ensinar mulheres a se redescobrirem, a aumentarem a autoestima, a se pertencerem, a vestirem sua essência. Eu nasci para isso. Eu não nasci para fazer outra coisa, para brincar de internet, para mostrar uma vida luxuosa que eu nem tenho, mostrar looks, coisas caras. Não, é um propósito maior. E aí eu vi sentido na minha vida. Foi em 2019. Só que mesmo assim, a princípio, eu fiquei um pouco insegura, porque eu era nova demais. E geralmente as pessoas dessa profissão são mais velhas, mais experientes. Então eu ficava muito insegura e eu demorei um pouco a colocar em prática. Eu voltei do curso com aquilo no coração. Eu já sabia que era isso. E foi final de 2019. O curso foi em novembro. Foi início de outubro, final de novembro. Voltei para Goiânia, dezembro, Natal. E aí eu fui e apliquei a consultoria de imagem numa prima minha, que é casal, eu dei pra ela de presente de casamento. E aí, em fevereiro, veio pandemia. Eu fazendo faculdade ainda de moda, fazendo estágio numa loja, numa multimarcas aqui em Goiânia, uma loja bem grande, tava fazendo, aprendi muito sobre visual merchandising, sobre como montar looks. Eu comecei a colocar em prática tudo que eu tinha na consultoria de imagem nesse estágio, porque a gente montava os looks da vitrine, e aí eu fazia as composições para mandar foto para cliente, as vendedoras estavam vendendo roupa, então a gente auxiliava, eu e a Natália fazia estágio comigo também, a gente auxiliava ali com as peças, com as combinações, que às vezes a pessoa não sabe combinar, e eu já tinha isso, esse conhecimento, e aí veio pandemia, e aí a pandemia fez o quê? Colocou todos os meus planos água abaixo. Quando eu descobri ali o que eu queria, a pandemia veio, me deu um tapa na cara e falou, minha filha, se vira, te vira. E aí que eu fiquei meio que parada por um tempo. Eu acho que os primeiros 6 meses de pandemia eu fiquei muito perdida, não sabia se era mais o que eu queria fazer. Falei, gente, mas como que eu vou atender isso online? Eu aprendi a fazer o presencial, eu aprendi a consultoria de imagem presencial, contato com a cliente. Porque a consultoria de imagem, gente, não é só eu pegar e te ensinar a vestir bem. É um processo muito profundo, é um processo que eu trabalho de fora para dentro, né? Mas a gente mexe ali dentro, a gente mexe. Eu sou praticamente uma psicóloga, a psicóloga que te ensina a vestir bem, porque as mulheres, todas nós temos muitas inseguranças. Então, na consultoria de imagem, a gente trabalha isso. E eu não sabia como passar isso para online. Então, eu fiquei meio perdida, eu travei. Olha os bem TVs. Tá escutando? Tem um monte ali, uns 4. Enfim, eu fiquei, tipo, desorientada, fiquei uns 6 meses parada, não sabia o que fazer. E nessa época, a Natália, minha amiga, passou por muita dificuldade. Ela teve ela terminou um relacionamento, então ela teve início de depressão e ela é mais nova do que eu, então eu a vejo como uma irmã mais nova. Aqui em casa entrou em reforma, e eu lembro que eu fiquei morando um tempo na casa da Natália, porque eu não tinha onde dormir aqui em casa. E a gente começou a produzir uns conteúdos muito aleatórios, tipo assim, nossa, gente, nada a ver. Eu comecei a fazer umas maquiagens, uns challenges, porque os challenges entraram na moda, né? E aí a gente começou a fazer os challenges de maquiagem, de look, postando. Mas assim, eu não tava feliz. Eu gostava de fazer, mas não era o que eu sentia no coração, não era o que eu ansiava. Eu falava, gente, esse não é meu propósito. Isso não é pra mim. Tipo, eu tava fazendo passatempo da pandemia mesmo, né? Até eu saber como que eu ia fazer pra ganhar um dinheirinho ali na pandemia. Tinha meus patrocínios ainda, porque eu tenho uma quantidade boa de seguidores aqui no Instagram, então me deu ajuda aí. Meu pai também segurou as pontas pra mim por um tempo. Quando começou a soltar a pandemia, começou a passar, eu voltei a pegar alguns clientes presenciais. Aí começaram a aparecer clientes, né? Aí eu atendi algumas amigas, algumas parentes. Aí uma indicava para uma, que indicava para outra, e eu via as transformações, eu ficava deslumbrada na hora que eu via as meninas
femininas, começando a se vestir bem, deixando tipo assim, gente, deixando uma imagem desleixada, uma imagem infantilizada de lado, e recuperando a autoestima, as mulheres se sentindo transformadas. Isso aí para mim não tem preço. Óbvio que ganhar dinheiro é bom, né? Quem não gosta de ganhar dinheiro, não vamos mentir. Mas quando eu vejo cada aluna minha transformada, é uma sensação que eu não sei explicar. Tipo, é uma explosão de sentimentos, sentimentos felizes, sabe? E aí, comecei a fazer isso, aquilo, tentei fazer meu primeiro lançamento, foi início de 2021, eu acho, com dois amigos meus, dois grandes amigos meus. E como meu perfil antes não era direcionado para consultoria de imagem, era direcionado para influência, né? Eu só falava sobre moda e me mostrava bonita. Eu não ensinava pessoas ainda com se vestir tão bem. Eu comecei a fazer esse processo com os meninos. Eu comecei a postar coisas de consultoria de imagem, dicas de moda, dicas reais que vocês veem que eu posto aqui no feed do Instagram e no YouTube hoje. Enfim, comecei a postar, tentei lançar meu primeiro curso online, a gente fez algumas vendas, mas assim, foi uma catástrofe. Confesso para vocês, foi uma catástrofe, eu fiquei muito assustada. Eu falei, esse online não é para mim, o digital não é para mim, eu gosto de atender presencial, não sei o que fazer, fiquei doidona. Os meninos não tinham muita experiência, nós éramos bem novos, né? E eu também não tinha muita experiência. E larguei de mão, falei, não quero saber mais de atendimento online. E voltei só pro presencial. E aí, ano passado, minha meta era voltar com o método online, né? Que é o EV, o estilo você online. Só que eu não sabia por onde começar. Os meninos, que eram meus amigos, pararam de trabalhar com lançamento de curso. Então, eu não conhecia ninguém, gente. Ninguém que fazia lançamentos que eu poderia confiar. Eu comecei a orar muito. Eu pedia muito para Deus. Eu falava, Deus, me dá uma luz. Eu sei que o que eu quero é ensinar mulheres a se vestirem bem. Eu quero ver mulheres transformadas, mulheres se sentindo lindas, recuperando a autoestima. Me ajuda, não sei por onde começar. Eu sei como fazer, mas eu não sei como atingir o maior número de mulheres possíveis. Porque eu consigo atender no máximo 2, 3 clientes por mês. Não tem como atender mais que isso. Demanda muito tempo. E eu comecei a orar, pedir muito para Deus isso, muito para Deus. E eu comecei a procrastinar esse projeto. Eu pensei em começar em janeiro, depois passou para fevereiro, fiz uns cursos de estratégia de conteúdo, fiz uns cursos de 1000 coisas, mas eu não tirava nada do papel, nada. E aí, no final do ano passado, recebi um direct de uma das minhas sócias hoje, falando que ela fez parte da mentoria do Érico Rocha, que faz os lançamentos, que lançam cursos online, que ela estava procurando um expert para lançar. A expert sou eu, no caso. E aí, queria agendar uma reunião comigo. No mesmo dia que ela mandou, uma outra pessoa mandou. Só que não foi assim, eu orei ontem e 2 pessoas apareceram não, tá? Eu acho que eu orei o ano inteiro, praticamente. E aí, no final do ano, quando eu acho que eu estava pronta, quando eu realmente acho que eu já tinha amadurecido, que eu precisava amadurecer para começar a trazer o meu método pro digital, minha sócia me mandou mensagem e uma outra pessoa também. Eu tive reunião com os dois no mesmo dia. Acho que foi no dia seguinte, a gente já marcou reunião com os dois. E eu me identifiquei muito com ela. Quando ela falou comigo, o primeiro dia da reunião, tava ela, a irmã dela e o marido dela, meus 3 sócios. Eles entraram para falar comigo e eu já senti no meu coração que eram eles. A gente sabe, né? Parece que a gente tá na mesma sintonia, na mesma energia, na mesma frequência. Eu já sabia que eram eles, mas eu tinha uma reunião ainda com outra pessoa, que era uma pessoa que tinha mais experiência no lançamento, mas eu me senti totalmente desconfortável. Muito desconfortável ao ponto que eu não sei nem explicar. Então, não dei continuidade com eles. No outro dia, eu já fechei com esses sócios meus. E a gente já fez o primeiro lançamento em menos de 30 dias, que foi a primeira turma do Método EV, que eu vivo postando para vocês aqui as aulas ao vivo. E aí, a gente abriu a segunda turma, né? Fechamos recentemente, agora em janeiro. No final de janeiro, nós fechamos o carrinho. Ou foi início de fevereiro? Não lembro. A gente abriu dia 26 o carrinho. A gente fechou em fevereiro, eu acho. Me deu uma confusão. Mas foi a segunda turma. O Método EV, ele é muito transformador, porque a mesma metodologia que eu uso no presencial, eu aprendi a aplicar no online. Então, ela foi uma metodologia que eu sei que eu consigo atingir mais mulheres do que atender uma por uma. Então, e o que eu falo muito para minhas meninas, eu não quero transformar vocês em uma réplica de mim ou uma caixinha onde vocês vão seguir padrões. Tanto é que o meu método chama método EV, estilo você, porque você tem seu estilo, você é única, você é especial. E dentro do meu método, eu faço todas vocês entenderem o quanto vocês são especiais e únicas. E a gente consegue construir um estilo de cada uma juntas ali no método. E temos uma comunidade incrível ali no WhatsApp, de mulheres que se apoiam. A gente manda dica de esmalte, dica de maquiagem, dica de peça que comprou e não gostou, dica de peça que comprou e gostou.
Nós criamos realmente uma comunidade dentro do WhatsApp, um grupo onde nós realmente somos amigas. A gente se ajuda, a gente opina no look uma da outra, quando vai comprar, quando tá indo pra uma festa, elas mandam fotos. Então, o método EV online hoje, né? Ele é tão incrível quanto o presencial. Eu digo que é melhor do que o presencial, mas aí as minhas alunas do presencial sempre falam que preferiam ter entrado no online justamente por essa comunidade que a gente criou. Porque quando a gente está em transformação, a gente está focado em uma coisa, por exemplo, mudar a imagem, nem sempre, ou as pessoas que convivem com a gente estão na mesma energia do que nós. Nem sempre a gente está na mesma, as pessoas estão na mesma vibe. Então acaba que as pessoas julgam, as pessoas criticam, e ter essa rede de apoio ali o tempo todo das meninas com o mesmo objetivo que vocês, do online, é muito bom. Quando a gente tá sozinha, a gente não tem esse apoio, né? Tem eu, né, que eu vou estar ali com você o tempo todo também. Mas você não tem a energia das mulheres que estão na mesma frequência, que estão na mesma vibe que vocês. E é isso. Esse é o resuminho da minha história. Uma live longa aí de quase 1 hora. Uma história aí muito confusa no início, né? A pessoa não sabia o que queria da vida. Mas com o tempo foi descobrindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada por estarem fazendo parte dessa nova etapa na minha vida. Tá sendo muito incrível, tá sendo muito bom. E finalmente eu me encontrei, finalmente eu descobri o que eu quero fazer da vida. Finalmente eu descobri o meu propósito, que é transformar mulheres, ajudarem mulheres a se vestirem bem. Esse é o meu propósito de vida. Ver vocês recuperando a autoestima de vocês e sendo lindas e únicas como vocês são. Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, um beijo e até o próximo vídeo.